Muito bom dia a todos e todas. Começando aqui o segundo painel, né, do nosso evento. Hoje eu vou falar um pouquinho da profissionalização dos times e das carreiras no esportes. Aqui a gente vai abordar um pouquinho da parte tanto do contratual, do aspecto trabalhista e das demais coisas. Mas, inicialmente, para a gente começar, eu queria começar me apresentando. Meu nome é Arthur Julião, sou advogado, especialista principalmente em gestão e negócios, é, pós-graduado em Direito do Trabalho, em Direito Processual Digital. Sou o primeiro advogado especialista aqui de Direito dos Games e Esportes e Entretenimento da Zona da Mata Mineira, ali Zona da Mata, Juiz de Fora e Vertentes, né? Assessor jurídico aqui do Instituto Novare e fundador e presidente da Comissão de Direito de Games e Esportes da quarta subseção da OAB de Minas Gerais. Eu ajudo na profissionalização de empresas e de carreiras. Também sou professor, palestrante e escritor nas horas vagas. E eu sou eleito o melhor jogador de League of Legends da minha casa. No caso, eu moro com a minha esposa e dois cachorros, e nenhum deles joga. Mas, brincadeira à parte, aqui sou eu no último campeonato, na verdade, no primeiro campeonato da OAB que a gente organizou oficialmente. Por mera coincidência, claro, né, devido à minha dedicação, a gente acabou saindo vitorioso aí. E foi o pontapé para a gente poder criar a nossa comissão efetivamente, né? Com esse campeonato, a gente conseguiu abrir uma porta na OAB que não tinha antes, que foi justamente trazer essa visão do digital, trazer essa visão para os games, para os esportes, como uma coisa séria, que antes era um pouquinho ignorado. E aí a gente efetivamente criou a comissão lá na subseção de Juiz de Fora, a comissão de games e esportes. E essa comissão, ela é a primeira comissão temática em Minas Gerais que envolve games e esportes e discute sobre esse cenário efetivamente do ponto de vista jurídico aqui no caso. É a primeira no Sudeste do Brasil e é a nossa segunda comissão que a gente tem a nível nacional. A outra, se eu não me engano, é na Paraíba. Agora a gente já até tem outras comissões formais, mas a gente fomos os pioneiros aí nisso. A comissão em si, ela visa fomentar a discussão em três principais pilares. O primeiro deles é fortalecer a divulgação, o fortalecimento do setor e da divulgação, que é basicamente promover o crescimento, promover o conhecimento sobre esse setor, promover a discussão profissional em cima dele para a gente tentar desenvolver aí e alavancar ainda mais o setor. A segundo ponto é integrar isso com a educação, que é aproximar os advogados, estagiários, estudantes, serventuários de fórum, etc., através dos games, que apesar de não parecer, mas a gente tem muita gente desse aqui que gosta de um jogo, gosta de brincar nisso aqui, e aí a gente traz essa vertente de uma forma para ser mais uma porta de entrada para buscar aproximar a OAB também da sociedade. E aí oferecer parcerias e desenvolvimento através aí de convênios públicos, através de discussões, desenvolver projetos legislativos para justamente alavancar esse setor. Mas para a gente iniciar, efetivamente, depois dessa breve apresentação sobre mim, é preciso a gente entender o que são os esportes no primeiro momento. Os esportes, eles são uma espécie, quando a gente pega, deixa de ser só um jogo e passa a tratar aquilo de um ponto de vista profissional. Ou seja, a gente institui regras, a gente institui organização, a gente institui estrutura, a gente traz outros profissionais para trabalhar aqui e aí a gente transforma isso não só num jogo, mas a gente passa a transformar isso numa atividade econômica a ser explorada. E aí, a gente vai ter três pilares efetivamente que vão contribuir para que seja desenvolvido esse sistema. A primeira questão é o jogo, que é trazer a tecnologia propriamente. A segunda parte é a competição, que é a parte do esporte, efetivamente. E a terceira questão é a atividade econômica, que é quando a gente pega o jogo, o esporte, e transforma isso em algo que dê lucro. E aí a gente tem, então, um mercado que ele vai ser um mercado muito especializado, ele vai proporcionar um reconhecimento, ele é o setor cultural que é mais rentável,
só que a gente ainda tem poucos profissionais capacitados, mas para quem gosta de um game, trabalhar com isso é sempre o que mais vai importar aqui para a gente. E aí a gente tem que no Brasil hoje a gente aproximadamente 3 a cada 5 brasileiros eles vão jogar alguma coisa, seja no celular, seja utilizando alguma plataforma, um videogame, um computador ou qualquer coisa desse tipo, a gente vai ter o envolvimento. E aí, só que a gente tem alguns desafios que surgem aqui no mercado, que surgem aqui dentro desse cenário. E aí a gente tem três, aqui estão quatro, mas os menores ali é um caso à parte, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas a gente tem a primeira dificuldade, que é a informalidade generalizada, que a maior parte dos times eles não se preocupam em organizar, e aqui eu falo a figura de times, mas não necessariamente só as equipes. A gente chama aqui muito de time, mas as organizações em si, né? Desde ali do grupo de amigos que quer buscar se profissionalizar, mas também daquelas empresas que querem trabalhar com marketing, que querem trabalhar com a gestão, que querem trabalhar desenvolvendo esse setor, tudo ainda gira muito em cima da informalidade. E aí a gente parte para o segundo problema, que é a ausência de profissionais capacitados para gerir todo esse ecossistema. O pessoal aqui, eles se preocupam muito em desenvolver, às vezes em ganhar dinheiro, só que eles não se preocupam com o básico, que é organizar a casa. E uma coisa, quando ela começa desorganizada, ela tende a acabar desorganizada, ela tende a findar. Se a gente não organiza, é difícil aquela coisa seguir para frente. E aí, a dificuldade também de enxergar os esportes aqui como um cenário rentável, como um cenário que pode gerir, enxergar isso aqui como efetivamente o negócio que ele é. O pessoal trata muito os esportes, os games e tudo como algo de brincadeira. E a gente já está vendo, seja através de movimentação de projetos, como o nosso próprio Play Minas aqui, que isso já não é mais só um jogo, já não é mais só brincadeira. As coisas estão escalando para uma outra vertente, para um outro patamar. E aí não dá para a gente ficar querendo discutir isso tudo, regularizando isso tudo, só ali com um contrato feito no WhatsApp. E aí, para vocês entenderem um pouquinho da dimensão, a gente tem que o setor de games, por si, hoje é o setor cultural que ele mais arrecada dentro do mercado. Isso aqui a âmbito mundial, né? É, a gente junta todos os outros, cinema, música, filmes, séries, e ainda assim, a nível de, claro, mercado amplo, os games eles ainda movimentam muito mais dinheiro do que todos esses mercados juntos, inclusive. Em 2023, a gente teve uma pesquisa realizada pelo portal Newzoo que confirmou que aproximadamente 184 bilhões de dólares foram movimentados pelo mercado de games. E isso não é um valor que seja irrisório. No Brasil, a gente tem que mais ou menos 100 milhões de jogadores. Isso aqui é um dado de 2024, mas só ali já corresponderia a 3% da população nacional. Então, isso é só para mostrar que, efetivamente, não é algo que é só brincadeira, já está num panorama muito maior. E aí, quanto mais a gente busca especializar, quanto mais a gente busca desenvolver esse mercado, maior vai ficando os problemas. Aqui, a título de exemplo, a gente reuniu na Copa do Mundo, né, dos esportes, a primeira, a gente reuniu 60 milhões de premiações. E aí a gente vê que tudo que a gente começa a envolver dinheiro, grandes quantias monetárias, envolver muitas pessoas, muita coisa envolvida ali, aquilo tende a dar problema. Então, de novo, repito, não dá para a gente tratar isso com amadorismo. E aí, mas antes da gente entrar propriamente nos problemas, a gente tem que entender que o esportes, quando a gente fala, principalmente ali, a gente vai estar falando de times e jogadores, mas por trás de times e jogadores, que é a primeira coisa que vem à mente, a gente tem todo um ecossistema que vão envolver múltiplos profissionais que vão estar envolvidos ali a figura do advogado, a figura do analista, o pessoal de marketing, patrocinadores, influencers, RH, contabilidade, financeiro,
psicólogo, associações, os próprios entes públicos. Então, é muita gente que vai estar envolvida por uma coisa que buscando ali diferente forma. E esse ecossistema é justamente o que vai diferenciar de quem está buscando se profissionalizar para aqueles que só estão brincando aqui de jogar, né? Para quem só está fazendo a coisa de uma forma amadora. E aí a gente tem que todo mundo que vai estar envolvido nesse ecossistema, ele vai precisar de alguma forma também estar organizado. E aí a gente fala o quê? Eles são prestadores de serviço. E aí a gente pode fazer contratos de forma civil, de prestação de serviço, ou mesmo eles serem contratados através ali do regimento da CLT, efetivamente, com carga horária e tudo mais. E é aí que vão começar a surgir os problemas. Porque, às vezes, os times, as organizações, elas até vão ter esse ecossistema, só que eles não organizam isso. É todo mundo na base da conversa, é todo mundo na base da parceria, é todo mundo na base do diálogo. E aí, quando estoura o problema, aí a primeira coisa que vai é atrás do advogado. Bom, olha, deu um problema aqui, a gente precisa resolver. E aí, às vezes, já está num patamar que o resolver vai ser bem complicado. Para vocês terem ideia de um pouquinho desse ecossistema, aqui eu trouxe uma pesquisa que a Forbes fez dos contratos mais comuns que a gente tem dentro, quando a gente fala de esportes, desde a figura do pro player, mas aqui eu trouxe alguns outros que a gente não espera muito ter, né? O pro player, o próprio coach, né? O treinador, o analista, o designer, mas aí a gente tem, por exemplo, a figura do psicólogo, que os times têm se preocupado cada vez mais em trazer aqui para o mercado. Aqui é uma média salarial, claro, né? Não é parâmetro, mas a gente tem pro player ganhando aí numa média de 5 a 10 mil reais e na base da conversa. Às vezes tem um contrato ali do pro player escrito num papelzinho de pão. E aí, só que é uma quantia considerável. Que seja o mínimo ali hoje da média de 5 mil a nível de Brasil, é um valor que é muito mais alto do que a média salarial do brasileiro em si. Hoje a gente tem que o nosso salário mínimo é R$ 1.500. Então, um salário inicial ali de um pro player efetivo em 5 mil, já dá para ver que é um outro panorama. E aí a gente vê que toda essa galera aqui, eles vão ter esse contrato, só que esses contratos deles eles não vão estar regulamentados. E aí a gente surge o que a gente chama do risco jurídico. Se a gente não tem organização, se a gente não tem tudo por contrato, aí aqui, né, o Elton tá aqui, não deixa eu mentir, tudo que eu brinco muito que tudo que a gente quer discutir tem que estar em contrato. Se não está em contrato, não tem validade. E isso é um excesso de zelo da minha parte, mas é o que evita. É a minha ferramenta de trabalho para eu conseguir resolver um problema. Se eu tenho um contrato que está bem estipulado, mesmo que dê um problema, é muito mais fácil eu resolver esse problema do que se eu não tiver nada. Mas partindo para as figuras, para as celebridades aí do que a gente está falando aqui, quando a gente fala de se profissionalizar, a gente vai ter um envolvimento de duas vertentes, principalmente. Que a primeira questão são os times, que a gente vai falar principalmente dos times, e o segundo player são os jogadores. Quando a gente fala do time, a gente está buscando a profissionalização, muita gente pensa que é só os atletas propriamente. Mas para eu poder ter um atleta, eu preciso que esse atleta tenha um local para ele poder jogar, um local para ele poder ser um atleta. E aí que entra a figura do time propriamente. Quando a gente pensa juridicamente, a gente está falando de uma entidade que vai ser organizada, e aí a gente precisa tratar aquilo como efetivamente um negócio. E aí, o primeiro ponto que a gente tem que se preocupar é que, se um time ele quer se profissionalizar, ele precisa ter uma estrutura de empresa. Então, não basta ele só ser um grupo de amigos juntos, organizado ali para jogar. Eles precisam ter uma estrutura de empresa, eles precisam se preocupar em ter regras claras de como funcionar, eles precisam se preocupar de entender como que funciona o financeiro deles, quanto que eles geram de receita, quanto que eles geram de prejuízo. Eles precisam se preocupar como eles se mostram para a mídia,
como os atletas deles estão sendo tratados, como que vai ser feito o tratamento, o exercício de desenvolvimento com esses atletas. Então, tudo isso vai estar dentro do que é uma estruturação de empresa. Mas, para a gente ter essa empresa efetivamente, a gente precisa de constituir o time. E aí é constituir a empresa. Então, é preciso escolher ali o seu tipo societário. Vai ser uma empresa individual, vai ser uma sociedade limitada, vai ser uma associação, vai ser uma organização. Tudo isso vai influenciar em como que você vai se gerir, em como que você vai se portar. E cada um vai ter as suas particularidades que são específicas. Hoje, muitos times, eles até costumam começar a se preocupar com essa estruturação, essa constituição, mas aí vai lá simplesmente abre um MEI, falando, olha, tá resolvido, agora eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ. Mas aí a gente já começa outro problema. O MEI, ele vai estar diretamente envolvido o CPF do dono com o CNPJ. Então, qualquer problema que eu tiver, tanto o dono efetivamente quanto o próprio CNPJ vai responder por aquilo. Então a gente já está criando mais um possível passivo, mais um possível problema. Então, até na hora da gente constituir o que você vai escolher para formar a sua empresa, é importante você já pensar. E aí, a segunda questão é: eu tenho um time, eu estruturei minha empresa, eu constituí a equipe, escolhi meu regime societário, está tudo bonitinho. Mas eu comecei a me alavancar, só que eu não protegi o meu nome, eu não registrei a minha marca. Então, a rigor, você não poderia estar explorando aquela imagem, porque se amanhã alguém vai lá e registra o seu time, registra a mesma marca que é o seu time, quem é o dono daquele nome é a outra pessoa. E aí você consolidou toda uma marca, você consolidou todo um posicionamento, consolidou toda uma vertente ali nas redes sociais, com seus torcedores, com a sua equipe, para vir alguém no futuro e simplesmente, entre aspas, aí, roubar a sua marca e você não poder utilizar aquele nome, aquela figura de aquela posição que você criou com o seu time. E aí, então, é sempre muito importante esse registro de marca, mas, e o próximo ponto que tem que se perguntar é o financeiro. Eu tinha dito que é importante você saber o quanto que você gera e o quanto que você tem de prejuízo. E é isso aqui que você vai fazer o diferencial para você poder captar amanhã mais dinheiro, para você conseguir um patrocinador, para você conseguir se alavancar, conseguir continuar desenvolvendo aquilo ali de forma profissional. Você precisa entender quanto eu custo, qual que é o meu valor e o que eu posso oferecer para o mercado. Isso aí é através de um controle financeiro efetivo. E aí, muito ligado ao próprio registro de marca, é saber se posicionar propriamente, é ter um Media Kit efetivo. Não basta eu ter tudo aqui organizado, eu tenho a minha empresa rodando, eu até consigo gerar lucro, fecho no positivo e tudo mais, mas ninguém me conhece. Não, ninguém sabe quem que eu sou, ninguém sabe quem que é meu time. Não vai ser você ganhar um campeonato amanhã que vai resolver isso. Até porque dificilmente, se você não tiver um posicionamento, você não vai conseguir entrar nesses campeonatos. Existem campeonatos oficiais hoje de alguns jogos que a Liga A, né, a Série A, fazendo um paralelo aqui com o futebol, para você poder entrar nela, você tem que ter uma posição. Eles te pedem, inclusive, até tantos X mil seguidores nas redes sociais, ter não sei o quê. E aí, tudo isso aqui, inclusive, vai impactar para você participar disso. E aí entra o último ponto aqui, que são os contratos. Quando a gente fala de profissionalizar, a gente precisa de contrato. Os atletas têm que ter contrato, seus parceiros têm que ter contrato, quem te presta serviço tem que ter contrato. Todo mundo que estiver envolvido na sua operação, eles têm que estar regulamentados. Os campeonatos oficiais hoje, eles exigem essa formalização. Não tem como eu chegar lá para o campeonato oficial do Free Fire e falar com eles que eu tenho meus atletas aqui, mas eu não tenho contrato com nenhum deles. Eu pago ali R$ 500 por mês para cada um e eles jogam para mim. Você não vai entrar no campeonato. Eles não vão deixar. E aí a gente está falando de, para se profissionalizar, então eu preciso ter que regulamentado todo mundo que está envolvido ali com a minha equipe, com o meu time. E aí entender que um time profissional, ele não vai ser, não é só eu registrar a empresa, é entender que toda aquela estrutura que eu estou desenvolvendo, ela tem que estar linkada com o que eu quero prestar de serviço, efetivamente. E aí,
A segunda celebridade dos esportes aqui são os atletas propriamente. E aí, o que eles têm que se preocupar? Deveriam, pelo menos, né? Basicamente, são os direitos básicos. Entender, de novo, aqui a figura do contrato, exigir ter um contrato, saber quais são suas obrigações, quais são seus deveres, ter uma relação saudável ali com o time, o que que pode, o que que não pode, como que eu vou trabalhar para essa equipe, como que eu vou me desenvolver, como que eu vou me alavancar. É, então, assim, se o time ele precisa se profissionalizar, entender essa visão de que ele não é só uma organização de pessoas aleatórias, o atleta ele também tem que ter essa visão de que ele também não é só alguém que está jogando, não é só alguém que está fazendo o que ama, é alguém que também quer se profissionalizar. E aí, até porque aqui nos esportes, o principal ativo que a gente vai ter é esse atleta, é o pro player que a gente chama. Então, entender ali os seus direitos básicos, quais são as obrigações, quais são a meta, como que eu posso rescindir esse contrato, quanto que eu vou receber, como é que eu posso, se eu quiser ir para outra equipe, como é que eu posso fazer isso? Eu posso jogar para mais de uma equipe ao mesmo tempo, ou eu sou exclusivo dessa aqui? Eu vou ter acesso ali a plano de saúde, a psicólogos, a fisioterapeuta. Isso tudo entra aqui nos direitos básicos. E assim como também um time precisa se preocupar com a sua imagem, o jogador também precisa se preocupar com a sua imagem. Tem jogadores hoje no mercado que o nome deles tem um peso muito grande. Não só jogadores, mas pessoas envolvidas nesse mercado de entretenimento, esse mercado digital, esse mercado de games, elas atingem um patamar que o nome delas passa a ser muito importante. Então, entender como que é a sua imagem, entender que agora você também é uma marca, é muito importante para você poder também conseguir se profissionalizar e alavancar a sua carreira. Então, o atleta ali, ele precisa também saber explorar ali as redes sociais, ter o Media Kit, proteger a própria imagem. Às vezes, muitas das vezes, vai ser necessário fazer um registro dessa marca, dessa imagem dele propriamente, e impedir sempre de tentar se desvincular, ao menos, de que seja utilizada a sua imagem de qualquer forma indevida. E além disso, o atleta, o mais importante dele é o jogo. Então ele precisa estar sempre desenvolvendo as suas habilidades, ele precisa estar sempre procurando melhorar, ele precisa estar sempre procurando alavancar. E aqui eu não falo só do jogo, eu falo também interpessoal. A gente tem jogadores aí que acabaram tendo que encerrar a carreira por não aguentar a pressão, por assim dizer. Então precisa sim se preocupar em cuidar da sua saúde, precisa se preocupar em desenvolver maturidade emocional para lidar com as pressões de campeonato, a pressão do time, a pressão da equipe, ou do dia a dia ali, de como vai desenvolver. O jogador é muito importante, ele sempre está procurando melhorar, assim como qualquer um deveria também. E aí, cuidar do seu financeiro. Então, se ele está prestando serviço para um time, ele tem que saber qual que é a remuneração dele. Ele vai receber uma bolsa, ele vai receber patrocínio, ele vai receber direito de imagem. Isso tudo tem que estar dialogado, isso tudo tem que estar conversado, seja com a equipe, com a organização, com eventual agência que cuide da carreira dele. E aí está definido. A gente vai ter um salário fixo, a gente vai ter um salário variável, a gente vai trabalhar por hora, a gente vai receber só patrocínio, vai dividir as premiações se a gente ganhar um campeonato, se eu fizer transmissões, eu vou receber a monetização das plataformas. Tudo isso tem que estar organizado e o jogador tem que entender o que ele pode ou não receber ali do financeiro. E aí que a gente vai começar a criar essas confusões, a gente vai começar a criar o desbalanceamento, principalmente entre as equipes e os times. É um processo que ele vai gradativo, mas o atleta não sabe o que ele tem de direito, o time não sabe o que ele deveria oferecer, e aí a gente começa a ter um desgaste, a gente começa a ter conflito, e para o direito, tudo que é conflito, tudo que é desgaste vira litígio. E aí a gente, no fim das contas, vê isso terminando lá no tribunal, que é algo que ninguém gostaria de ter. E aí, efetivamente, a gente bate no entrave dos times versus atletas,
Enquanto os times estão procurando resultado, controle, exclusividade e retorno comercial, os atletas eles vão buscar estabilidade, proteção, liberdade de atuação e reconhecimento. E aí eles entendem, eles entram numa disputa achando que cada um está defendendo o seu lado, mas eles esquecem que eles têm expectativas diferentes, mas eles têm uma dependência mútua. Um time não funciona sem um atleta e o atleta não funciona sem um time. Se eu não tenho um atleta para jogar pelo meu time, eu não consigo alavancar ele, eu não consigo participar das competições, eu não consigo desenvolver a minha empresa. Se eu não tenho um time para eu jogar, eu não consigo ganhar salário, eu não consigo me manter na vida, eu não consigo continuar fazendo o que eu amo. Então, os times, eles sempre vão, tanto os times, tanto os atletas, eles sempre vão ter uma interdependência. Só que eles, às vezes, não entendem que eles estão em lados opostos e eles não têm que ficar brigando a todo tempo. Eles têm que buscar se conciliar. Mas é justamente esse ruído que vai fazer surgir uma disputa que é silenciosa. Os times eles vão lá querendo controlar o resultado, eles exigem do atleta que ele ganhe as competições, que ele participe dos treinos, que ele faça efetivamente acontecer aquele projeto. Ele vai exigir o controle propriamente. Você vai atuar de X e X horário nos dias de segunda a sexta. Você vai trabalhar só para mim, né? Falando ali da exclusividade. Se você não me der um retorno, se você não ganhar esse campeonato, eu não vou te pagar. E aí a gente começa a criar alguns problemas por parte dos times. E aí os atletas, ao mesmo tempo, eles falam: tudo bem, eu vou trabalhar para você, eu vou jogar para você, eu vou tentar garantir o resultado, mas eu quero que você me pague um salário fixo ali mensal. Eu quero que você garanta que eu possa me dedicar só para o jogo efetivamente. Ao mesmo tempo, eu quero que você me proteja, que eu não tenha, que eu não seja explorado drasticamente. Eu estou prestando um serviço para você. Eu estou prestando aqui disponibilizando o meu tempo, a minha pessoa, para ajudar a sua equipe a se desenvolver. Então eu quero que você me garanta que isso vai ter algum retorno. E ao mesmo tempo, ele não quer ficar preso. Aqui o atleta no esportes, ele não quer ficar naquela bolha, ele quer crescer. Se o time hoje não tá disputando o campeonato A do jogo que ele está jogando, não está disputando a Série A, ele quer ir para o outro time que está disputando essa Série A. Ele não quer ficar sem jogar. O competitivo, quem está no profissional, o competitivo é muito à risca ali. Ele quer competir o tempo todo. Então o atleta ficar sem competir para ele não é interessante. E ao mesmo tempo ele quer. E isso é diretamente atrelado ao reconhecimento. A gente aqui no mercado, todo mundo que joga a âmbito profissional, pelo menos, ele quer ser o melhor. A gente tem essa competitividade aqui muito grande. Então ele não quer ficar na equipe que é da Série D. Ele quer estar na melhor equipe atualmente. Ele quer ser o melhor jogador daquela posição que ele está desenvolvendo. Ele quer efetivamente ser reconhecido como o melhor. E aí, o que que a gente espera ter nessa relação entre os times e equipes? Condições de trabalho saudáveis. A gente não quer comprometer a saúde do atleta. A gente quer entender, deveria disponibilizar um bom ambiente de trabalho para ele. Condições de trabalho efetivamente saudáveis, cargas de treino que sejam razoáveis, pausas para descanso, suporte psicológico e físico, respeitar ali os limites da jornada, ter a proteção principalmente psicológica, para o atleta, e aí garantir essa segurança efetiva, tanto para o time e tanto para o atleta. Aí a segunda questão, a gente deveria ter uma remuneração justa e transparente. É, recompensar o atleta pelo tempo efetivo que ele está ali. Se ele está jogando para mim, eu pago ele por estar jogando para mim. É uma coisa meio preta no branco. Mas não, os times às vezes não querem fazer justamente essas questões. E aí, nos times. E esse terceiro ponto é os termos. Ali a gente fala um pouquinho das questões básicas de um contrato. Como é que eu me vinculo, como é que eu reincido esse contrato, como é que começa, como é que termina, o que que é penalidade. Eu posso ir para uma outra equipe, eu posso me transferir, não posso me transferir. Eu vou receber alguma coisa por vocês estarem explorando a minha imagem, não vou receber. Isso tudo tem que ser alinhado entre o time e a equipe. Mas a realidade aqui que reina no mercado é que é um mercado principalmente informal, como eu disse lá no início. As relações elas não vão estar regulamentadas sequer por contrato na maioria das vezes. E eu não vou ter
é, ferramentas mesmo para eu poder discutir o que que eu quero, o que que é efetivo, o que que pode, o que que não pode. E aí a gente vai ter os contratos ali entre time e esportes, muitas das vezes discutidos no WhatsApp. E aí eu vou lá comprovar lá na justiça, eu falo, olha só, ele me contratou aqui, ó, através do WhatsApp. Eu tô com um caso de um específico que o time lá do Paraguai contratou os atletas. Eles jogaram e o time simplesmente falou: "Ah, a gente não vai operar mais no Brasil, obrigado de nada." E morreu. E eles não têm nada. Eles não têm um contrato, eles não têm nada. Eles têm print de WhatsApp formalizando a situação. Ah, pelo menos eles têm algumas transferências bancárias ali para comprovar que eles tinham um vínculo efetivo, mas não tinha nada, formalizado não tinha nada. E aí a remuneração. Os times, eles. A maior parte dos times amadores, ou até mesmo quando passa do amadores, a gente chama de semi-profissional, eles até vão ter uma remuneração, um quadro ali de remuneração, mas vai estar sempre muito atrelado ao que o jogador gerar para a equipe. E aí, como que isso funciona? Aqui, ó, eles pactuam os pagamentos através de campeonato ou através somente de itens do próprio jogo. Você vai jogar esse campeonato aqui para mim. Se você ganhar, a gente divide o prêmio para 5, para 6, cada um recebe sua parte, tá tudo certo. Se vocês perderem, eu não vou pagar nada. Aí, ou senão, aí pode ainda piorar. Ele fala: a gente vai jogar esse campeonato. Se vocês ganharem, eu te dou essa skin que é bonitinha aqui do jogo. Skin é o item do jogo propriamente. Se você não ganhar, você também não vai ganhar nem isso. E aí, os times, os jogadores, eles ficam à mercê dessa equipe. Eles se dedicam, eles querem estar ali jogando, mas eles não sabem nem se eles vão ganhar nada. E aí ainda entra o último problema. A gente fala de condições extraordinárias, né? A gente vai ter, às vezes, os times trazendo esses jogadores para jogar numa game house, que não tem nenhuma condição de alguém viver ali naquele local, dormindo no chão. O banheiro é uma caixa de papelão do lado de onde que eles estão dormindo. Ah, ele exige que ele vai jogar para ele o campeonato, vai pagar só se ele ganhar, mas exige que ele não possa fazer mais nada da vida dele, ele não pode nem trabalhar no mercado, né? E aí o dono do time o tempo inteiro tá ali brigando com os jogadores, acusando eles de não estar desenvolvendo, de não estar crescendo, de não estar se dedicando o suficiente, mas ele não está nem garantindo condições básicas. E aí ele ainda quer exigir que os jogadores façam alguma contraprestação, que eles se dediquem exclusivamente, que eles tratem isso como o trabalho deles, não faz nem muito sentido. Mas o que que isso tudo implica aqui pro, pro nosso conteúdo, por assim dizer? Ele é um mercado. Eu disse aqui que o esportes ele vai ser um mercado bilionário que movimenta bilhões de dólares anualmente. Ele tem muita informalidade, ele tem conflitos de expectativas, ele vai exigir uma rotina intensa, ele vai exigir ali o desenvolvimento da estruturação daquele mercado, daquele negócio. Existe uma ausência de suporte, e aí a gente sobra que isso vai resultar em problema. E aí, essa é uma verdade que a gente tem aqui no esporte, nos esportes. Quanto mais o cenário cresce, mais as relações amadurecem e o conflito, ele é apenas uma questão de tempo. Ele vai surgir. Não tem como a gente evitar que isso aconteça. E esse risco, ele gera um risco tanto para o atleta, tanto para o time, tanto para a marca, gera um risco para os patrocinadores, gera um risco para todos aqueles profissionais do ecossistema que a gente envolveu. Acaba que todo mundo, quando não está fazendo a coisa direito, vai resultar que alguma hora essa conta chega e alguém vai ter que pagar essa conta. E aí a gente tem os principais problemas. Hoje, uma gama muito forte que a gente tem quando a gente fala de times e atletas são os problemas na alçada trabalhista propriamente. A gente até pode ignorar que tenham esses problemas, mas uma hora eles vão surgir. E aí a gente fala primeiro da questão dos processos trabalhistas. O jogador vai lá, ele presta serviço para a equipe, ele presta serviço, ele tem controle de jornada, às vezes ele recebe uma remuneração fixa, ele tem que prestar conta para alguém. Então, ou seja, lá no nosso artigo 2º e 3º da CLT, entende que esses são justamente os critérios de uma relação trabalhista. E aí, o judiciário, ele é bem claro.
Se parece uma relação de emprego, é uma relação de emprego. Então, o primeiro problema que eu vou ter são esses processos trabalhistas. Eu não estruturei aquele mercado, eu não fiz um contrato, eu não organizei, não disponibilizei uma boa estrutura para os times, eu não disponibilizei uma boa estrutura para as equipes. E aí o resultado é, a gente vai ter reconhecido ali um vínculo de emprego, vai ter horas extras, adicional noturno, às vezes vai ter insalubridade, vai ter repercussão de salários e todos os demais encargos trabalhistas. E é aqui que muitos dos times pequenos que ainda estão na ideia do sonho, que eles caem. Por quê? Já começa lá naquele início da constituição da empresa. O dono da empresa até está fazendo organizado, mas ele foi lá abrir um MEI para ter uma redução de custo. E aí veio, ele tentou fazer, tirando muito do próprio bolso, ele tentou alavancar aquele time, mas ele não fez nem um contrato com nada. E ele exigiu carga horária, exigiu tudo que poderia ter numa relação de emprego, e aí ele toma o primeiro processo trabalhista. E aí vem o primeiro processo trabalhista lá na sua alçada dos 30, 40 mil. Se ele é um time pequeno, e principalmente se ele está tirando do próprio bolso, ele não segura uma condenação de 40, 50 mil reais. Então, esse time que antes às vezes estava envolvido já várias pessoas, só que de uma forma não tão correta na sua formalização, já cai por terra, porque ele não vai conseguir adimplir com a obrigação. E aí ele prefere fechar a equipe do que continuar tendo problema. E o segundo problema que a gente vai ter é o uso devido de imagem. Por quê? Esses times eles vão explorar o jogador também. A gente está falando aqui de um mercado digital. Então, se eu participo de uma competição, essa competição é transmitida, eu tenho que receber direito de imagem. Se eu coloco lá o meu jogador fazendo pose lá no Instagram para tirar fotinha e eu desenvolver o portfólio da minha equipe, eu tenho que ter registrado o direito de imagem daquele jogador. Porque se amanhã ele sai da equipe, eu não posso mais contar com a imagem dele. E aí, se eu quero explorar isso de qualquer forma, se eu tenho um patrocinador que queira investir na minha marca, eu preciso ter esse uso de imagem regulamentado. Porque senão eu não posso explorar nada de ninguém. Porque nada da imagem de quem está envolvido ali no meu negócio, eu tenho propriedade em cima. E aí, se a gente não tem, é outro problema que vão surgir. E aqui, os dois ali, indenizações cíveis quando a gente fala dessas questões, todas que a gente falou, atleta que não tem garantia efetiva de trabalho, as condições insalubres que eu citei, né, dormir do lado de uma caixa que é usada como banheiro e tudo, isso pode gerar indenizações civis. E aí, além disso, ainda tem aquela galera do ecossistema. Eu posso participar de uma competição amanhã que eu não, que os meus jogadores ou a minha equipe, né, meus prestadores de serviços ali não vão ter uma conduta que seja legal. E aí vão surgir indenizações cíveis. E aí, no último caso, a gente ainda pode ter os riscos criminais, principalmente quando a gente envolve a questão de menores, porque aí eles vão demandar um cuidado muito maior, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e aí a gente pode ter reflexos. Vira e mexe, a gente vê alguma notícia na mídia, um dono de um time que aliciava os menores, algum caso de, às vezes, equipes mistas de homens e mulheres que acabam morando junta, e aí tem algum caso ali de assédio, alguma coisa, até pior, e aí a gente vai ter, entrando em vigor, a questão dos riscos criminais. Então, de novo, ignorar o problema, ignorar que isso aqui existe, não vai proteger que você caia nesses problemas. Mas, para mim, isso aqui é uma questão até pessoal. O maior problema de tudo que a gente vai ter aqui no esportes é a gente querer fazer as coisas sem elas estarem regulamentadas, sem a gente ter um contrato. E aí a gente viu que as relações elas vão cumprir os requisitos de uma relação de emprego. A gente vai ter contratos que eles não vão ter cláusulas básicas. A gente vai ter remuneração, condicionada a desempenho. Isso tudo vão ser problemas que podem surgir. E aí a gente vê que o maior problema do cenário não é o jogo, não é o calendário, não são os atletas, não são times, não é o metagame. O maior problema é justamente a ausência destes contratos para regulamentar essas situações, regulamentar essas relações.
porque é justamente o contrato que organiza essa relação. É ele que vai definir direitos, deveres, obrigações, limites, penalidades, o que que eu posso, o que que eu não posso, e é ele que vai garantir a proteção jurídica, tanto para os times quanto para os atletas. E aí não tem contrato, a gente tem uma relação que é bagunçada. Só que aqui, para os esportes, a gente vai ter justamente essas três questões que aparecem com recorrência. Todas aquelas questões que eu já falei, o time ele vai exigir carga horária, rotina, meta, presença, obediência ao treinador, uso de uniforme, que o jogador só possa jogar para a equipe, mas ele sequer registra carteira, ele não paga salário, ele não define qual que é a jornada, ele não formaliza nada, ele só exige e não dá nenhuma contraprestação. E aí a segunda questão, um contrato, quando a gente está falando de atleta aqui, de esportes, a gente vai aplicar por analogia a questão do atleta eletrônico, né, por assim dizer. E a gente vai ter, nas diretrizes, quando a gente está falando de atleta, a gente está falando de direito desportivo, a gente tem algumas cláusulas que são específicas que tem que ter nesses contratos para garantir lá a boa-fé e a função social desse contrato que o nosso 421 e 422 do Código Civil lá prevêem. E aí é justamente esses pontos que vão definir o que que é. Um contrato ele não pode ser leonino, ele não pode só favorecer uma das partes. Ou a equipe ela não pode fazer um contrato olhando só para o próprio umbigo. Ela tem que garantir que ela tenha sim o respaldo jurídico para a equipe dela, para o time e tudo mais, mas ela também tem que garantir que o jogador tenha o mínimo para ele poder estar ali naquela relação. E aí, aqui dois exemplos que muitas equipes às vezes deixam de lado ou até colocam, mas somente beneficiando ela, é a cláusula compensatória e indenizatória. Elas são uma espécie de travas que vai visar tanto o jogador quanto a equipe não possam simplesmente abandonar aquele projeto sem ter uma contraprestação. Ela garante para o atleta que se o time encerrar hoje ou se o time resolver desligar ele hoje, ele vai receber alguma coisa por isso, não vai deixar ele desamparado. E o time é a mesma coisa. É aqui, fazendo uma analogia, como se fosse um aviso prévio. Só que a gente está falando de indenização. Vai ter que pagar efetivamente. E aí ela é para travar, justamente, que as coisas não sejam feitas desde lá. Mas aí os times vão lá, às vezes, e colocam só a cláusula compensatória para que se o jogador sair da equipe ele tem que pagar ela e deixa de lado a outra. E as duas sempre têm que alinhar, tá caminhando conjuntamente. E aí, o terceiro maior problema que eu vejo nos contratos é a questão da remuneração condicionada somente ao desempenho. Eles vão exigir exclusividade, exigem subordinação, exigem carga horária, mas aí eles só pagam se o atleta ganhar. Eles só pagam se ele bater uma meta, por assim dizer. E isso não é remuneração, isso é o que a gente chama de prêmio. E a Justiça do Trabalho, ele não aceita que um atleta só trabalhe recebendo o prêmio. Ele precisa da remuneração. É o que eu disse lá atrás. Se parece uma relação de emprego, é uma relação de emprego. Então, eu não posso tratar, orientar tudo conforme se fosse uma relação de emprego e só pagar se eu quiser efetivamente, se ele ganhar lá no fim das contas. E aí a gente entra num outro problema, que é quando a gente fala de jogadores menores de idade. A gente tem que, para ser um atleta profissional propriamente, você deveria ter somente acima de 16 anos. Mas aqui nesse mercado a gente sabe que tem muita criança, às vezes até menor que isso aqui, que joga muito bem. E aí as equipes começam a querer trazer esse pessoal para dentro dos seus times. E aí esses jovens talentos, por assim dizer, eles começam a ser explorados, mas a gente tem especificamente para eles, e aí o marco legal dos games agora do último ano, né, de 2024, ele veio tentar principalmente garantir segurança para esse pessoal. E aí a gente tem que a idade mínima é justamente 16 anos aqui para contratação como um atleta profissional, mas de 12 a 16 anos ele pode atuar como um atleta em formação. Só que para ele atuar como atleta em formação, ele tem que ter um treinamento técnico específico, um desenvolvimento, ele está melhorando gradativamente, ele tem que ser acompanhado por um adulto, ele tem que ter o cuidado ali com a jornada, ele tem um limite de horas que ele pode jogar, que ele pode atuar pelo time efetivamente. Ainda assim, ele tem que ter uma rotina de escola, ele tem que ter uma rotina
normal do que seria, mesmo se ele não fosse um atleta. E aí não pode exigir dele além do que é compatível com as idades. Eu não posso exigir dele exclusividade, eu não posso exigir dele que hoje ele saia daqui e vá lá para a Arábia Saudita para disputar um campeonato, porque ele não vai poder fazer isso. E tudo que ele for participar, ele tem que ter a participação dos seus responsáveis legais. Ele tem que ter autorização. E, dependendo do que for, ele vai ter que ter a participação direta. O pai, a mãe ou eventual outro responsável tem que estar acompanhando ele diretamente. E aí é dever do time garantir que a segurança desse menor respeitar tanto os limites físicos quanto os limites emocionais, preservar o bem-estar, preservar que ele continue na escola, porque se ele não estiver na escola, ele não poderia estar jogando, e não impor nada que seja ali é, que gere uma incompatibilidade com o menor em si. Sempre disponibilizando canais de escuta e proteção para que, se tiver algum problema, o menor possa chegar, possa resolver. E, eventualmente, se tem esse atleta em formação, também regulamentar que, se depois que ele se formar ou durante, se ele for transferido, alguma coisa do tipo, ele seja eventualmente indenizado. E aí a gente fala isso tudo, que eu já citei um pouquinho do marco legal, né? Mas a gente fala aqui de trabalhista, de própria indenizações civis, eu falei de alguns reflexos criminais, e a gente tem uma gama de situações inerentes, mas a gente fica assim, olha, poxa, então parece que não tem nada, a gente vai regulamentar tudo só com papel, a gente vai regulamentar tudo na base da ideia, mas não, a gente tem uma gama de legislações que vão abarcar aqui. Só que a gente não tem um código gamer propriamente. A gente não tem uma falta legislativa. A gente tem legislação, mas que a gente precisa dar um jeitinho para poder aplicar elas. Hoje, as duas principais que a gente utiliza, ainda em vigor, a Lei Pelé, apesar de existir a Lei Geral do Esporte, que vem posterior e tacitamente ela revoga alguns artigos, mas as duas estão em vigor. Então elas vão regulamentar muitas das coisas, porque a gente ainda assim está falando de um esporte eletrônico. Então, assim como o esporte tradicional, as leis desportivas são as que melhores se enquadram aqui. Mas a gente vai ter lá eventual lei regulamentando a própria CLT, como eu disse, o Código Civil, e aí a gente vai ir pegando uma pontezinha aqui, uma pontezinha lá, para a gente conseguir formular e tentar regulamentar essa situação. Não tá a Deus dará, a gente tem o que aplicar, a gente tem o que discutir, só que precisa do profissional envolvido saber, né, e aí muito do próprio profissional do direito, saber fazer essa ponte, saber fazer esse caminho a seguir. Na CLT, por exemplo, quando a gente está falando de direito de trabalho, quando a gente está falando das relações de trabalho que eu citei aqui, é aplicar o que está lá na CLT. Tem jornada de trabalho? Tem horas extras? Tem salário? É o que está lá, é garantir o que está disposto na CLT. Então, as normas sobre vínculo, sobre jornada, sobre saúde, sobre segurança, é seguir aquelas regras que a CLT dispõe. Quando a gente fala de aqueles outros players do ecossistema, a gente vai estar falando muito de Código Civil, e aí é também regulamentar esse contrato, é usar o Código Civil no que ele efetivamente é. A gente está buscando regularizar a situação. Então, ali, controlar os direitos de imagem, quais eventuais indenizações, regulamentar os contratos de prestação de serviços, regulamentar a propriedade intelectual de eventuais projetos, de eventuais pessoas e tudo mais. No direito desportivo, aplicar as regras da legislação desportiva em si, o que está lá na Lei Pelé, na Lei Geral do Esporte, e aí a gente vai ter essas leis, esses regramentos sobre os atletas em formação, sobre o atleta menor, como é que eu transfiro, o que que eu tenho que indenizar, o que que eu tenho que pagar, o que que eu tenho que garantir para participar de um campeonato, vai estar tudo lá nessas leis. E aí a gente ainda tem em desenvolvimento as leis estaduais. Aqui são alguns dos estados, já tem outros, né? Minas não está aqui, mas Minas já tem também alguma coisa sendo discutida, que já desenvolveram alguma lei que menciona especificamente a figura dos esportes eletrônicos. E aí aqui a gente vem muito vinculado a fomento, a incentivo, poder encaixar ela lá na Lei Paulo Gustavo, alguma coisa desse tipo, mas já está começando a se discutir isso no âmbito estadual. E aí a gente vai ter as outras questões.
O Código Penal, quando a gente vê alguma coisa que extrapola o limite do que seria o correto, o Código Tributário, quando a gente está falando, e aí muito ligado ao desenvolvimento lá da empresa, se ela é uma associação, se ela é uma organização, se ela é uma empresa, a gente vai ter que regulamentar pelo Código Tributário. E aí a gente tem toda essa gama de legislação para tentar regulamentar. A gente não vai ter essa regulamentação própria, mas a gente tem leis que elas só precisam ser aplicadas de uma forma clara, de uma forma condizente do que elas efetivamente estão ali para regulamentar. E aí, assim, hoje o tempo é um pouquinho mais curto, né? Igual o doutor Antônio falou antes de mim, a gente fica aqui o dia inteiro conversando, né? A gente tem que limitar, eu não posso entrar muita coisa em detalhe, mas a gente tem que tentar dar uma pincelada em tudo para justamente trazer que essa profissionalização, ela parte muito do próprio pessoal, das próprios times, das próprias equipes, em querer fazer aquela coisa de uma forma organizada. E a gente faz isso como? Ao meu ver, principalmente regulamentando. E aí a gente faz isso através de contratos, através de relações justas, através de cumprir o que a lei determina, não querendo fazer tudo da cachola. E aí, só para a gente finalizar, essa gama de informações é mais aqui para despertar a curiosidade, para a gente conversar, para a gente poder debater um pouquinho, para a gente poder entender que o jurídico, da nossa parte aqui, ele não vai ser um obstáculo, ele é justamente buscar essa estruturação, ele é buscar a proteção, ele é buscar a maturidade, entender que não é mais um jogo só, se você quer tratar aquilo profissional, é entender que aquilo é um negócio efetivamente. E é isso que vai fazer a principal diferença. E então a gente precisa ter essa responsabilidade com os atletas, a gente precisa ter responsabilidade com o menor, os times precisam ter a autorresponsabilidade de saber quanto que ele gera, quanto que ele vale, quanto que ele quer valer. Isso tudo que vai impactar, que diferencia o amador do profissional. E aí, só caminhando aqui para o final, antes da gente abrir, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Queria agradecer, né, a Soraya também por me convidar aqui, mais o Elton, o pessoal do Intergame, o pessoal da Codenge, que está vinculando aqui o Estado de Minas, né, nessa atuação pioneira em desenvolver esse projeto aqui, o Play em Minas propriamente, e desenvolver uma iniciativa para atrair os jovens justamente para esse mercado através dos games e tratando. É muito legal ver o Estado se preocupando com uma área que por muito tempo foi obscura, né, que o pessoal tratava só como brincadeira. Então, queria agradecer a todo mundo aí. E aqui, esse QR Code pequenininho na tela, ele... Aqui vocês encontram os meus contatos, tem ali minhas redes sociais, meu WhatsApp, eu acho que tá ali também, meu e-mail, tudo aqui. Só escanear aí, pode mandar mensagem, se quiser bater papo, se quiser ter alguma dúvida, se quiser me pedir artigo, de vez em quando o pessoal manda. Então pode usar aí os meus meios de contato para fazer contato. Tudo bem? Muito obrigado a todo mundo que está aqui, tanto os presenciais quanto aquele pessoal que está online. Um bom dia a todos e se divirtam aí bastante nas próximas palestras.